eleições acontecem a cada 2 anos, mas o trabalho dos advogados eleitorais dura o ano inteiro na esfera da justiça comum. Hoje a gente vai saber mais da rotina desse profissional fora da temporada eleitoral e outros detalhes da carreira. O João Bilheiro é bacharel em Direito, está no meio de uma pós-graduação e veio descobrir com a gente. O que você espera desse papo de hoje, João? Espero matar minha curiosidade a respeito do direito eleitoral, né? E saber quais os caminhos que eu tenho que trilhar para conseguir minha especialização nessa área. Ok. Enquanto a gente chega lá, você descobre o que outros estudantes querem saber sobre essa carreira. Vamos? Vamos. Um advogado eleitoral lida com temas preventivos e contenciosos? Que perfil devo ter para trabalhar nessa área? É possível trabalhar na área pública e privada? Há atualmente no Brasil 27 partidos políticos inscritos no TSE. Nessas últimas eleições, 22.570 pessoas se inscreveram para receber votos dos brasileiros, se candidataram. Mas acontece que 1.749 tiveram problemas com a lei da ficha limpa. O tema do nosso Carreiras de hoje é direito eleitoral. E quem é o nosso entrevistado? É o advogado Jackson Domênico. Doutor Jackson, como vai? Tudo bem. Tudo jóia? Esse aqui é o João. Tudo bem, João? Tudo bem. O que faz um advogado eleitoral em anos que não há eleição? O que principalmente faz o advogado eleitoral nessa época são as consultorias jurídicas, o acompanhamento de projetos de leis e preparativos para a eleição que se avizinha. Aí chegou a eleição, é um ano de muito trabalho. Com certeza os trabalhos são intensificados, sobretudo porque no período eleitoral, todas as noites praticamente tem julgamento e os julgamentos são publicados na própria sessão. Por consequência, em 3 dias o recurso já precisa ficar pronto. Explica pra gente como é que é esse trabalho, que tipo de ações esse advogado lida no dia a dia? São vários os tipos de ações e então dependendo do estágio que se encontra a campanha eleitoral. Pode ser uma ação que está impugnando o registro, pode ser uma ação que envolva a propaganda eleitoral, pode ser uma ação que envolva a própria eleição, pode ser uma ação que envolva a diplomação e assim por diante. De uns 2 anos para cá, escutamos sempre aquela discussão, o governador de estado tal perdeu o mandato, o prefeito da cidade tal perdeu o mandato. E é assim mesmo? A justiça eleitoral está ficando cada dia mais dinâmica? É verdade, João. Ela está cada dia mais dinâmica e mais eficaz. Tanto é que agora, para essa eleição, essa de 2010, são quase 2.000 candidatos que estão envolvidos aí em razão do ficha limpa. E você acha que o número de candidatos nas campanhas também tem aumentado ou esse número é um número que se preserva? Não sei se tem aumentado o número de candidatos. Agora, o número de problemas aos candidatos isso tem aumentado e muito. E quem pode e quem não pode ser votado, por exemplo? Quem pode ser votado é quem reúne aquelas condições que a lei prescreve, dentre as principais, que ele esteja nos seus gozos dos direitos políticos e que ele tenha se filiado a um partido político pelo menos 1 ano antes da eleição. Mas ele tem que estar com tudo direitinho. Ele tem que ter a ficha limpa? Ele tem que ter a ficha limpa e além dos outros requisitos, os pormenores dos requisitos, sobretudo os esculpidos agora na lei da ficha limpa. Tá, então vamos supor o seguinte, eu quero me candidatar. Procuro um advogado como o senhor. Quais são os primeiros passos para a gente saber a minha possibilidade? Primeiro passo, ter a ficha limpa, estar em dia com toda a justiça eleitoral e ter se filiado a um partido político pelo menos 1 ano antes das eleições. Para quem esse advogado pode trabalhar e quem são esses clientes? O advogado ele trabalha nesse aspecto eleitoral para todo e qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro que queira ser candidato. Ele pode trabalhar para todas essas pessoas. Aí vai depender também do perfil do candidato de buscar essa consultoria. E ele também pode trabalhar para partidos políticos? Pode trabalhar para partidos políticos, pode trabalhar para parlamentares, pode trabalhar para associações, sindicatos, diferentes grupos, categorias que queiram ter um profissional para estar orientando os candidatos daquele grupo, daquela conjuntura. E nessa hora, se esse profissional tiver a preferência por um partido, isso ajuda ou atrapalha?
ajuda e atrapalha. Ajuda porque, mediante um partido político, as demandas serão concentradas, então serão maiores demandas em um determinado grupo. Por esse fim, ajuda. E por que atrapalha? Porque muitas vezes você recebe um rótulo de ser de um partido X, de uma linha ideológica, e isso, por vezes, pode prejudicar outras linhas ideológicas, outros partidos de virem a procurar o profissional que esteja advogando. Limita o seu campo de atuação, né? Pode limitar o campo de atuação. O advogado eleitoral Jackson Domênico tem equipe especializada no escritório para atender a diversidade de clientes. A advogada Jaqueline Domênico é a força feminina dessa parceria, que começou em casa e dá muito certo no trabalho. Doutora Jaqueline, como é trabalhar com o irmão? É um privilégio trabalharmos juntos, né? Porque algumas dificuldades que as empresas, né, que as parcerias encontram, é esse relacionamento entre sócios, né? E é uma coisa que, graças a Deus, com o passar dos anos, principalmente, nós aprendemos a administrar muito bem. E como é que é essa distribuição dos processos? Vocês têm características diferentes para administrar esses processos? Temos características bem específicas. Eu acho que isso também é outra coisa que agrega muito ao escritório, ao invés de ser um prejuízo, né? Porque algumas coisas que eu gosto de fazer, né, não necessariamente são as coisas que, mesmo sendo meu irmão, né, o Dr. Jackson gosta de fazer. Vocês têm especializações diferentes? Sim, temos especializações diferentes. No caso, a doutora Jaqueline tem direito público e eleitoral, e eu tenho especialização em direito público. Então, dá tudo certo no final das contas? Tudo certo. E aí, o que você acha de parceria, assim, de família? É muito importante, né? Porque também tem a questão da confiança, né? Quando você tem um parceiro, um outro advogado no escritório, essa questão também da confiança pesa bastante. Prazos, responsabilidades, né, por conta de uma procuração, então tem que conhecer bastante, né, seu companheiro. É verdade. A questão da confiança ela é muito fundamental para melhor desenvolver e fazer o processo fluir. E também é importante falar que, ainda que que entendêssemos muito de algum determinado assunto, isso não seria suficiente, porque a demanda ela é muito ampla. E isso nos faz termos uma equipe ou sermos uma equipe composta por vários profissionais no escritório, justamente para conseguir abranger as diferentes áreas do direito. Vai ter direito penal, civil, trabalhista, etc., tributário, eleitoral, e muitas vezes precisa sentar com vários profissionais, englobando todas as áreas, para extrair o melhor para aquele processo. Agora aqui dentro a doutora Jaqueline e o doutor Jackson. Não tem você é minha irmã, você é meu irmão, isso tem aqui dentro em algum momento? Não tem colher de chá. Ninguém puxa a orelha de ninguém não, né? Às vezes. Aproveite o intervalo e escreva pra gente pelo carreiras@stf.jus.br. Dê a sua sugestão.